Devocional Diário, série Escravidão, 5º episódio. Há boas notícias. Meu irmão e minha irmã, voltamos para o 5º episódio, o 5º dia dessa série de Devocional Diário da Bíblia JFA Offline, onde temos explorado nesses dias o tema escravidão, passando por vários pontos que eu tenho consciência deve ter te colocado um pouquinho para baixo, te trazido certo peso. Mas a tristeza, segundo Deus, operada por arrependimento, ela produz cura. E eu tenho me lembrado de uma verdade, que é o fato de que o nosso inimigo, o diabo, Satanás, a antiga serpente, não nos confronta, porque ele quer que a gente continue e permaneça no erro. Ele quer que a gente o ignore até, pensem que ele não existe. Ele atua na treva, é o pai da mentira. No entanto, quando a luz vem, ela nos liberta. A verdade vem, nos liberta. Quando somos confrontados em amor pela palavra de Deus, não por homens a seu bel prazer, nós somos curados quando isso produz em nós atitudes de mudança, arrependimento, conversão. Mas vamos falar disso mais pra frente. Hoje eu quero te falar que há boas notícias, tanto quanto estas que eu adiei um pouquinho o comunicado. Quero te dizer, se é fato que ontem, no episódio em que falamos sobre o que te aprisiona, mencionamos aqui diferentes formas de escravidão e há outras. E também no episódio 4, aliás, no episódio 3, falamos sobre vários textos bíblicos que narram o que nos escraviza. Hoje eu quero, em contraponto a isso, te trazer boas notícias, também à luz da palavra de Deus. Vamos ler textos da Bíblia que falam como banir, que é possível se libertar e a falsa liberdade se tornar em liberdade de fato, verdadeiramente livre. Jesus disse que se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Palavra de Gálatas, capítulo 4, nos versos 4 ao 5, Paulo fala à igreja da Galácia. Mas, Gálatas 4, 4 ao 5. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Portanto, meu irmão e minha irmã, Jesus veio para te libertar do domínio da lei do pecado. É disso que Paulo fala, daquilo que te escravizava. Uma liberdade legítima, poderosa, inconteste. Voltando ao Velho Testamento, no livro do profeta maior Isaías. Isaías foi quem mais profetizou acerca da vinda, do ministério, da vida de Jesus. Isaías 61, nos versos 1 ao 4, ele diz, falando sobre o ano da proclamação do Senhor: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. O ministério de Jesus diz respeito a proclamar liberdade a quem é escravo e a abertura de prisão a quem está aprisionado. Liberdade verdadeira, que tremenda notícia! E ele continua a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, fim das vestes de escravidão, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Narra aqui o espírito, a alma, o estado de espírito de um escravo. Angústia, tristeza, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Que promessa preciosa sobre a vinda de Jesus e o seu ministério. João 8,32, mencionamos várias vezes aqui esse texto, ele é conhecidíssimo nas Escrituras. João 8,32, o próprio Jesus falando: e
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36 desse mesmo João 8, texto que temos usado como base desse devocional nesses dias aqui: se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 1 Coríntios ainda, Paulo, falando à igreja de Coríntios, no capítulo 7, no verso 22, Paulo fala assim, na primeira parte desse versículo: porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, serve é perdão. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Eu vou repetir. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. E ainda no verso 23, versículo seguinte, Paulo fala: fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos, escravos dos homens. Que afirmação poderosa de que aquele que é chamada pelo Senhor, sendo escravo, sendo servo, passa a ser liberto do Senhor. E não de graça, não à toa, porque Jesus comprou você com alto e bom preço, meu irmão e minha irmã, de modo que toda forma de escravidão, escravização, escravatura, cerceamento da tua liberdade espiritual, em Jesus tem fim, tem término. E finalmente na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, no verso 17 e 18, ele diz, Romanos 6, 17 e 18, mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, obedecesses de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado fosse feitos servos da justiça. Já lemos esse texto no contexto da escravidão do pecado e agora da libertação da escravidão do pecado. Ah, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus está recheada de boas notícias, de boas informações, de verdades absolutas, soberanas, que dão sim esperança e condição de você ser livre, de você ser liberto, de haver abolição da escravidão espiritual na tua vida. Aquela que a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel em 1888, não consegue resolver, porque o sacrifício, a atitude, a boa-fé, a boa intenção daquela lei não satisfaz a justiça divina, nem é párea para o jugo de Satanás, aquilo que te escraviza no espírito e te condena para a eternidade. Mas em Jesus, você é mais do que livre e liberto se aceitar a abolição da escravidão, da escravatura espiritual feita na cruz de Cristo. Meu irmão e minha irmã, que tremenda notícia! Se nesses primeiros 4 dias dessa série devocional pairava essa nuvem de tristeza, quero te dizer que agora brilha o sol da justiça, da alegria, da esperança. E amanhã, no 6º e penúltimo episódio dessa série, vamos falar sobre os passos para ficarmos livres de uma vez por todas. Deus te abençoe e até lá!